Som. Amém. Convido a igreja a abrir comigo a Bíblia em Mateus, no capítulo 10, do versículo 28 ao 42. Mateus, capítulo 10, versículo 28 ao 42. E a questão que vamos levantar hoje, aquilo que a palavra de Deus tem a dizer aos nossos corações no dia de hoje é: no que deve se preocupar um cristão? Qual de fato deve ser o centro da preocupação da vida cristã? Aonde tem que ser colocado o pesar do nosso coração, a nossa reflexão diária, os nossos questionamentos, as nossas aflições? Mateus 10, do versículo 28 ao 42. E diz assim a palavra de Deus: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um cetil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que confessar diante dos homens a mim, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr a dissensão ao homem contra o pai, e a filha contra a mãe, e a nora contra a sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não seguir, pois mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, recebe a quem me... Quem vos recebe, a mim recebe. E a quem a mim recebe, recebe também aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão do profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão do justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Senhor Deus, que a tua palavra venha preencher os nossos corações no dia de hoje e o teu Santo Espírito se mover em nossas consciências. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Mateus, do capítulo 10. Que contexto estava Jesus ao falar essas palavras? O Evangelho de Mateus, bem sabido, é uma narrativa a respeito da vida e da existência de Cristo. Inicia-se nos seus primeiros capítulos com o chamado de Maria, o seu nascimento, logo após o seu batismo, o jejum, e em seguida, ali pelo capítulo 5, inicia o tão famoso Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, onde Jesus vai instruir e trazer ensinamentos para o povo de Deus, para Jerusalém, para Israel e aqueles que estavam o seguindo, assim também como seus discípulos. A partir daí, Jesus inicia uma sequência de milagres. Ele começa a realizar milagres e grandes feitos. O que acontece é que aquele povo da época começa a perceber Jesus como um homem diferente, como uma pessoa que falava com autoridade, como de fato um possível Messias naquela época, porque como é sabido, a Jerusalém da época que Jesus vivia aguardava de fato o Messias, esperava que o Messias viesse a estar entre o povo durante aqueles dias. Então Jesus, naquela época, era um possível Messias, era um de tantos outros que se denominava Messias. Então o que acontece? Acontece que no capítulo 9, no fechamento dele, Jesus percebe que há uma multidão ao seu redor. E há pessoas que necessitam, estão necessitadas de uma palavra, de um aconselhamento, de um pastor, de cuidado. E quando ele percebe essa grande multidão, que não tinham pessoas para cuidar deles, Jesus então decide enviar os seus discípulos. E então, o capítulo 10 do livro de Mateus, ele se inicia nesse contexto. Um Cristo que já era conhecido, um Cristo que operava milagres, um Cristo que era visto como autoridade pelo povo, e ao mesmo tempo que percebia ao seu redor uma carência de líderes, uma carência de pessoas que pudessem manifestar a vontade de Deus no meio do povo.
Então, o capítulo 10 inicia com Jesus enviando os seus discípulos e dando autoridade a eles para pregarem a palavra de Deus. E é interessante porque, ao decorrer do capítulo 10, Jesus vai dando algumas orientações aos seus discípulos. Ele fala como devem se portar quando eles forem negados nas cidades, como falar quando forem presos em tribunais, dando a eles a tranquilidade, dizendo que quando eles fossem presos por serem perseguidos em nome do Evangelho, o Espírito Santo falaria por eles. Ele fala sobre as possíveis divisões familiares causadas pelo cristianismo. Ele fala sobre a perseverança, no versículo anterior ao 28, a perseverança como instrumento fundamental para a nossa salvação e a necessidade dos discípulos serem como o Mestre Jesus. E a partir daí, depois de toda essa grande série de recomendações, chega de fato ao texto que acabamos de ler. O versículo 28 ao 42, sendo uma continuidade dessas recomendações que Jesus Cristo estava dando aos seus discípulos, que agora iriam para o mundo, levando a mensagem do Evangelho e fazendo grandes feitos, grandes proezas em nome de Cristo. O versículo 28 diz: e não temais, Jesus ainda trabalhando a consciência dos discípulos e dando essas orientações, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus é interessante porque, nesse período, a igreja ela ainda não está sendo perseguida. Na verdade, ainda não existe nenhum conceito de igreja. Existem Jesus e os seus seguidores. E até então, Jesus era ainda parte do mundo judaico. Eles ainda entendiam Jesus como um judeu. Por isso que, por mais que os fariseus se levantassem a questionar Jesus, eles não tentavam contra a vida de Jesus em algumas situações, sim, quando Jesus falava alguma coisa que ia muito de confronto contra eles, mas ainda assim, nesse contexto, Jesus ainda era entendido como membro do corpo judaico. Mas Jesus, entendendo e sabendo de todas as coisas, e sabendo o que aquela mensagem que ele estava levando provocaria no mundo em que ele vivia, já orienta os seus discípulos a respeito da perseguição com respeito à morte. A perseguição não simplesmente intelectual, a perseguição não simplesmente religiosa, mas uma perseguição que acarretaria a morte. E Jesus faz uma comparação de risco. Ele fala assim: acontecerá que vocês serão perseguidos por causa do meu nome, por causa da minha mensagem, e essas pessoas tentarão matar vocês. Isso acontecerá. Mas a comparação de risco que Jesus faz é: eles podem matar o corpo, mas vocês devem temer aquele que pode destruir o corpo e lançar a alma ao inferno. De forma que Jesus, no seu discurso e no seu argumento, coloca o risco de ser condenado como uma das premissas principais para a vida do cristão. Hoje muito é falado, hoje muito é pregado, porque de fato é verdade que Jesus e que Deus é amor e misericórdia e perdão, mas esquecemos muitas das vezes em nossos púlpitos de pregar a respeito do risco e da necessidade de temor a Deus. Deus é aquele que salva e que liberta por meio do sangue de Jesus Cristo? Sim, graças a Ele por isso. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus é um Deus que pode fazer perecer o corpo em sofrimento e a alma no inferno. E a recomendação que Jesus faz aos discípulos é que, primeiramente, eles observem aquilo que de fato eles devem temer. Não a morte, não a perseguição, não a doença, não as pestes, mas a Deus, que pode destruir tanto o corpo quanto lançar a alma ao inferno. E ele continua. No versículo 29 ele diz: não se vende 2 passarinhos por um cetil ou por uma moedinha? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais valeis vós de muitos passarinhos, ou do que muitos passarinhos. Jesus começa com um argumento que diz o seguinte: não tenham medo, porque vocês devem ter medo de algo que é muito pior. A condenação, a destruição do corpo e da alma no inferno. Mas, ao mesmo tempo, ele continua o seu discurso dizendo: confiem em Deus. Porque observem os pássaros. A venda dos pássaros, algo que é de pouco valor para o homem, algo que é comum, algo que você pode comprar com poucas moedas. Deus controla a vida e a existência desses seres que são pequenos e sem valor. Que dirá de vocês,
que até mesmo os fios de cabelos estão contados. E, abrindo um parênteses para uma alegoria, antigamente era-se muito comum o entendimento do que os fios de cabelo também poderiam representar pensamentos. Os fios de cabelo representam pensamentos. De forma alegórica, podemos entender que Jesus estava falando tanto da parte física, material do corpo, tal como o controle e o entendimento de tudo que se passa em sua mente. Se Deus, o Todo-Poderoso, cuida de você naquilo que é pouco importante em seu corpo, como o pelo, se Ele compreende e observa todos os seus pensamentos, não valem mais os filhos de Deus, não vale mais o povo de Deus do que os passarinhos que esse próprio Deus governa? Então Jesus faz um contraponto àquilo que ele havia dito anteriormente. Vocês devem temer, porque Deus pode lançar homens ao inferno e à destruição eterna. Mas ao mesmo tempo, vocês devem confiar, porque assim como ele governa e controla todas as coisas que parecem insignificantes ao homem, ele também controla e governa a vida dos filhos de Deus. Então há um contraponto sendo colocado por Jesus. Temam acima de todas as coisas. Temam com medo, mas ao mesmo tempo confie, porque nesse Deus reside o amor e o poder. O versículo 32 diz: portanto, qualquer um que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. E aqui Jesus cria uma relação agora no versículo 32 e 33 de causa e consequência. Tema Deus, confie nele, mas entenda que há uma relação de causa e consequência acontecendo. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus cuidará de vocês. Mas eu só levarei a confissão do seu nome ao Pai à medida em que vocês me confessarem. Isso não é uma coisa que diz respeito somente a esse texto. Quando nós olhamos, por exemplo, o Pai Nosso, Jesus cria uma relação também de causa e consequência naquele texto. Perdoa-nos à medida em quem perdoamos. E aqui ele estabelece a mesma condição. Vocês serão confessados por mim, vocês terão os seus nomes lembrados por mim em frente ao Pai, à medida em que vocês me confessam em vida. E a questão é que o confessar não é simplesmente o negar. Em comparação ao que eu quero dizer, o confessar não é simplesmente quando somos inquiridos por alguma coisa e que corre um risco de vida ou um risco circunstancial em que devemos nos posicionar se somos cristãos ou não, dizendo eu aceito a Jesus. Mas o confessar a Cristo é viver a vida do Mestre dia após dia. É viver Cristo nas circunstâncias diárias. É quando a corrupção bate a porta, é quando a prostituição bate a porta, é quando todas essas circunstâncias das vidas que nos questionam a todo tempo sobre quem nós somos e o que acreditamos de fato, são colocadas à nossa frente. Confessamos a Cristo pelos nossos atos. O que Jesus está dizendo é: confessarei vocês e levarei vocês a Deus à medida em que vocês viverem a minha vida nesta terra. O texto continua. O versículo 34 diz o seguinte: não acheis ou não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão ou divisão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Esse texto parece confuso. Quando olhamos o Evangelho de Jesus, ele está falando a respeito de amor, de esperança, de fraternidade, de amor entre os irmãos, de comunhão. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Cristo, esse mesmo Jesus, quando está orientando os seus discípulos, ele, no versículo 34 a 36, coloca que ele veio trazer divisão e espada. Mas como um Cristo que, ao mesmo tempo, diz que você deve dar a outra face, que você deve perdoar o seu irmão, que você deve orar pelo seu inimigo, pode dizer que veio trazer divisão familiar? Observe, o que Cristo está falando é muito mais do que uma relação familiar.
A estrutura do texto é interessante porque ele coloca o filho contra o pai, a filha contra a mãe e a nora contra a sogra. Ou seja, uma nova geração sendo estabelecida contra uma geração anterior. O novo sendo estabelecido contra o antigo. O que Cristo está falando, e ele está fazendo uma alegoria com a situação familiar, é que o novo se oporia ao antigo de forma que não se poderia estar mais junto. Seria construído algo tremendamente diferente, de forma que haveria divisão com aquilo que a cultura, com aquilo que a história, com aquilo que a tradição dizia e com aquilo que estava sendo estabelecido como novo. E é claro, em que lugar isso não fica mais evidente do que no núcleo familiar? Os pais, as mães, as sogras, os antigos, os sábios, os anciões, são um símbolo daquilo que passou, daquilo que foi adquirido com o tempo. Enquanto os filhos, as crianças, as jovens mulheres, as moças, elas representam aquilo de novo que dará continuidade à humanidade. E o que Jesus está dizendo é que ele veio ser um marco de ruptura com aquilo que foi e aquilo que será. E isso seria estabelecido dentro do núcleo familiar, de forma que haveria divisão entre o pai e o filho, a mãe e a filha, a nora e a sogra. E de fato aconteceu, assim como profetizado por Cristo, porque dentro do judaísmo, os primeiros cristãos, sendo judeus, passaram a ser perseguidos pelos seus, passaram a ser perseguidos pelos seus irmãos, passaram a ser perseguidos pelos seus pais. E quando isso se expande ao mundo gentil, da mesma forma o acontece. Romanos denunciando outros romanos que haviam sido se convertido. A ruptura do antigo com o novo. O que Cristo está estabelecendo é que ele veio trazer essa ruptura, mas uma ruptura que vem em prol do amor. O amor que se estabelece contra a injustiça, o amor que se estabelece contra a injúria, a misericórdia que se estabelece contra o sentimento de vingança. Não mais vivendo pela lei, mas vivendo pela graça. E essa ruptura incompreensível traria divisão e cisão dentro do núcleo familiar. O versículo 37 diz: quem ama ao pai e à mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nossos pais são a representação da tradição e da cultura que vivemos. Jesus entendia isso e sabia que para a conversão verdadeira, uma pessoa deveria passar pelo crivo familiar. A conversão verdadeira, a ruptura verdadeira, sempre leva em conta aquilo que aprendemos e aquilo que vivemos até então. Jesus sabia disso e por isso coloca esse texto. Aquele que amasse o seu pai ou a sua tradição acima do amor a Deus, não poderia ser chamado de filho de Deus. E não poderia exercer uma nova vida nesse reino que Jesus Cristo estava estabelecendo. O versículo 38 diz: e quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Jesus continua o raciocínio de quem é digno de estar com ele. De quem é digno de ser conhecido por ele. Anteriormente, ele fala que aquele que ama mais alguma coisa ou alguém, a sua tradição, a sua cultura, a sua família, acima de mim, esse então não é digno de estar comigo. Mas aquele que me ama acima de todas essas coisas é digno de estar comigo. E ele continua dizendo que quem não toma a sua cruz, quem não vive aquilo que Cristo viveu, não é digno de estar com ele. E Jesus está fazendo aqui uma relação com o versículo 24 e 25. Eu gostaria que a igreja lesse comigo o que Jesus diz no versículo 24 e 25 do capítulo 10. O discípulo não está acima do seu senhor, nem um servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Jesus está fazendo uma conexão do que ele havia dito antes. Um servo não é maior do que o seu senhor, mas cabe ao servo viver a vida que o seu senhor vive. Cabe ao servo viver a existência a qual o seu senhor se dedica.
Jesus está fazendo uma premonição, ou está avisando aos seus discípulos antecipadamente qual seria o seu destino e qual deveria ser o destino que eles seguiriam. Porque até então os discípulos não tinham ciência de que Jesus seria crucificado. Mas ele o diz: quem não tomar a sua cruz, ou seja, quem não viver o que o mestre viveu, quem não se renunciar como o mestre se renunciou, esvaziando-se de si mesmo, não será digno de mim no último dia. Porque quem acha a vida, perde. E quem perde a vida, por amor a ele, acha. Jesus estabelece mais uma vez a relação paradoxal do Evangelho. Porque o último é o primeiro. Porque o servo é o maior. Porque quem morre, vive. Porque quem perdoa, recebe graça. Porque quem é misericordioso tem um amor de Deus. Essa relação paradoxal, essa coisa que aos olhos do homem não faz muito sentido, é reestabelecido nesse versículo. Porque aquele que é digno de estar com Deus é o que vive a vida que Cristo viveu e que entende que o Evangelho é uma mensagem de contraposição à cultura, de contraposição à lógica ou à justiça humana, e que vive em prol do amor e da misericórdia. O versículo 40 diz: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, receberá aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus coloca os discípulos na posição de embaixadores de Deus. Os discípulos falam em nome de Cristo, e Cristo é o representante de Deus, porque ele é o próprio Deus. De forma que, quando um discípulo fala, é Deus a falar. Irmãos, entendam, os discípulos a qual Jesus faz referência não são somente aqueles 12 que são relatados e relacionados na Bíblia, mas todos os seguidores de Cristo. A nossa vida é uma manifestação constante de Cristo nesta terra. E é por isso que somos chamados de cristãos. Somos os representantes, somos os embaixadores de Deus aonde nós passamos. Somos o porta-voz de Deus por meio dos nossos atos e das nossas palavras, aonde nós estamos. E Jesus está confirmando isso no versículo 40. Quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem a mim recebe, recebe ao próprio Deus. E o que ele coloca no versículo 41 e 42 é uma relação de bênção para aqueles que vivem em comunhão e aqueles que buscam auxiliar e ajudar aos servos do Senhor. Dentro, é claro, da noção da proclamação do Evangelho. Porque aquele que recebe a bênção por abençoar um profeta, também receberá a bênção por auxiliar um servo do Senhor, por auxiliar um filho de Deus que está a propagar a mensagem do Evangelho, um desses discípulos do Senhor. Então, entenda, meu irmão, a mensagem diz esse final e se encerra com a importância da ação missionária e da paixão inflamada da igreja pelo auxílio com os missionários. É claro que todos somos discípulos, é claro que todos estamos a levar a palavra, mas devemos nos ater a esse momento com aqueles que estão sofrendo no campo missionário. Observe, a economia está com problema, não há emprego, há dificuldade. Há dificuldade para nós que estamos no centro urbano, que temos qualificações, que temos, de certa forma, um consolo, um auxílio, porque estamos próximos da família. Imaginemos agora, irmãos, aqueles que estão deslocados em lugares remotos, em meio de perigo, em meio à perseguição, aflição, angústia, longe dos seus parentes, buscando viver integralmente essa mensagem do Evangelho. Jesus estabelece uma promessa, que o galardão daqueles que auxiliam esses é grande. E é por isso que deve estar inflamado em nosso peito o amor a missões. Em resumo, o que esse texto tem a dizer para nós? Primeiro ponto das preocupações que um cristão deve ter:
A primeira é temer a Deus, temor a Deus. Não simplesmente amor, mas temor, entendendo que seremos condenados, seremos julgados por tudo aquilo que fizermos em vida. É claro que em Jesus Cristo temos a salvação e a remissão dos pecados, mas o próprio Cristo orienta a viver uma vida com temor a Deus, entendendo que Ele que detém o poder de destruir e de renovar a vida. Mas, ao mesmo tempo, nos liberta de uma outra preocupação, que é a preocupação com o homem. O cristão não deve estar apegado às coisas desse mundo, não deve estar excessivamente preocupado com as circunstâncias que o rodeiam, não deve estar excessivamente preocupado com as doenças, com o desemprego, com as aflições, porque assim como Deus sustenta os pássaros que pouco valor têm, assim também sustentará o seu filho. Cabe ao homem temer a Deus acima de todas as coisas. O segundo ponto, devemos ter preocupação em confessar a Deus todos os dias de nossa vida. Porque a partir do momento em que deixamos de confessar a Deus por meio dos nossos atos, por meio das nossas palavras, por meio de nossa vida, Deus também deixa de confessar-nos perante o Pai. E a justiça nesse ato. Observe, irmãos, não sou eu que digo, é a palavra de Deus que revela isso. Estamos muito acostumados a uma noção de amor, misericórdia, perdão, uma liberdade que acaba se tornando libertinagem. Mas o que o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, nos revela é que devemos temer a Deus e devemos ter consciência da necessidade de confessarmos a esse Deus dia após dia. O terceiro ponto, a preocupação que o homem deve ter, o cristão deve ter, é estar pronto para as rupturas. Ser cristão, viver a mensagem de Cristo, impõe ruptura com aquilo que já foi, com a cultura que se abandona. Ser cristão é um movimento contracultural. É estabelecer um novo em prol do antigo. Estabelecer o amor em prol da lei. É se contrapor em tudo que parece lógico ao mundo, abraçando uma verdade que diz que quem morre vive, que quem perde ganha, que quem doa recebe. Deve o cristão estar preocupado com essas coisas, entendendo que a ruptura acontecerá e devemos estar preparados para elas. Um cristão deve estar preocupado também, irmãos, em amar a Deus acima de todas as coisas. Não pode um homem que segue a Deus, uma mulher que segue a Deus e coloca coisas, circunstâncias ou pessoas acima desta palavra e desse evangelho. Porque Jesus estabelece uma relação de causa e consequência. A todo momento, toda vez que colocamos algo acima dele, ele não nos confessa ao Pai, nos tornando indignos dele. Entramos numa relação em que Jesus não nos conhece, de forma que, no último dia, como também narra o texto bíblico, poderemos ser abandonados ou largados de lado, porque largamos a Cristo em vida. O quinto ponto, a preocupação que um cristão deve ter em vida é viver a vida do Mestre, como foi estabelecido no versículo 24 e 25 e depois confirmado no versículo 38 e 39 a respeito da cruz de Cristo. Um cristão deve viver uma vida de abnegação, deve viver uma vida de cruz, uma vida de mortificação, porque se assim não for, se vivemos um evangelho que coloca o homem no centro, que coloca os nossos desejos e as nossas vontades no centro da existência, então não estamos nos fazendo dignos de Cristo. Quando lemos a Bíblia desta forma, parece que não é tão fácil ser cristão, porque de fato não é. O fardo é leve, mas a constância, a busca, o desejo, a luta contra o pecado deve ser constante na vida dos filhos de Deus, porque devemos viver a vida do Mestre. O sexto ponto, as preocupações que o cristão deve ter é o cuidado com seus irmãos em Cristo. O cuidado com aqueles que levam a palavra de Deus, assim como você, meu irmão. Isso, é claro, não diz respeito somente àqueles que estão longe em missões, eles também, mas aqueles que estão aqui, na igreja. O campo da igreja, o local da igreja, não é simplesmente um ponto de encontro do final de semana, em que você troca algumas palavras com determinado irmão e fim. Não, é o cuidado, é suprir a necessidade, é dar um copo de água gelada, é o que Jesus está dizendo. Um copo de água fria suprindo a sede que esse outro irmão possa vir a ter. Comunhão entre os santos.
deve ser essa também a preocupação daqueles que vivem a vida de Cristo, dos cristãos, que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Temer a Deus, confessar a Deus todos os dias de sua vida, estar preparado para as rupturas, amar a Deus acima de todas as coisas, viver a vida que o Mestre viveu e cuidar dos seus irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por esta palavra, por esta mensagem revelada pelo Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque não somos merecedores de nada, Pai. Não somos dignos de levar o Teu nome. Mas pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós, para que possamos ser, Deus, verdadeiramente cristãos, sermos verdadeiramente seguidores de Cristo. Viver uma vida não simplesmente pelo falar, pela teoria, pelo conhecimento, mas uma vida prática, uma vida no ato, uma vida que confessa o Teu nome na atitude, na postura, Pai, nas decisões. Uma vida que toma a cruz de Cristo, nega-se a si mesmo e vai em direção à morte. Morte, Deus, porque morte para essa vida representa eternidade contigo. Deixa esses conceitos claros em nossa mente, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.